E agora na horizontal. Oh. E sim, vou até ter que ajustar aqui. Porque esse vídeo provavelmente vai ficar no YouTube se eu resolver editar. Se vocês estão vendo, é porque eu resolvi editar. E aí a gente vai ter um mega retrospectiva 2025. E é legal, porque eu acho que é um momento de eu parar e refletir um pouquinho sobre o que foi o meu ano. E tá, eu listei algumas coisas que aconteceu no meu ano de 2025. Na verdade, teve assim, tipo, teve um momento em que eu listei tudo que eu lembrei que aconteceu, eu listei, e aí eu botei, tipo, uma carinha feliz ou uma carinha triste pras coisas, porque tem coisa que é legal e tem coisa que às vezes não vai ser tão legal na vida da gente, né? A gente vai superando, a gente vai andando por aí. Mas aí, eu botei aqui, tipo, 25 coisas que aconteceram em 2025. E curiosamente, tem muita coisa que é relacionada ao trabalho, porque eu sou uma pessoa muito centralizada em trabalho. E teve muita coisa também que não foi relacionada ao trabalho. Esse ano, eu comecei a vender miçanguinhas. Inclusive tem essa aqui, fiz essa marca, Carami. E, cara, eu gosto muito de fazer miçanga. E eu percebi esse ano que eu mal conseguia descansar em alguns momentos, se não fosse fazendo alguma coisa. Então, eu fiz muito miçanga para descansar, que ao mesmo tempo era estar trabalhando, porque eu vendo as miçangas. Foi uma coisa que eu descobri em 2025, que eu gostei muito de fazer. Segunda coisa, Parque Olímpico, que foi um lugar que eu conheci em 2022. Eu trabalhava como voluntária. E esse ano eu passei a trabalhar como assistente lá e, cara, agora recebendo, o que é uma coisa muito importante na vida do artista, que está sempre procurando trabalho, que é você ter minimamente aquele dinheiro mensal ali que você vai receber. E foi muito bom, porque eu cheguei lá em 2022 e eu tive de dar uma parada e finalmente eu voltei, porque agora eu ia estar recebendo e fazendo parte de um projeto maravilhoso, que é o projeto que a gente faz de final de ano, que abraça muita gente para poder dançar, cantar e fazer muitas coisas legais. Terceiro, foi a produtora Sumos. Eu já participava de uma outra CIA, no mesmo teatro que eles apresentavam. A gente apresentou Wandinha, que inclusive é uma das coisas que estavam listadas aqui. A gente apresentou Frozen, Conto de Natal, e tudo é cantado, porque o outro musical que eu fazia era dublado. E eu estudo teatro musical pra cantar, né, gente? Então, de certa forma, era um tanto quanto frustrante, porque eu queria estar tomando todas as formas do negócio. É uma galera muito legal que entrou no meu coraçãozinho. Quarto, MSTM, que foi o curso de musical que eu fiz nessa casa, que eu resgatando tudo que eu já estudei de teatro musical para poder passar para as pessoas por um preço amigável. E assim, inclusive, eu talvez não faça um bom trabalho gerindo o curso, eu sinto que eu não faço. Eu poderia ser bem melhor nessa parte de divulgar, mas eu fiz o que deu, e aí eu vou continuar estudando para poder divulgar o curso, porque eu acredito muito nesse curso, eu fiz um ótimo trabalho, me autoelogiando, mas eu fiz um ótimo trabalho, eu acho que poderia ajudar muitas pessoas, mas eu sinto que o trabalho de divulgação poderia ter sido melhor. Mas é o MSTM, que é o Manual de Sobrevivência Teatro Musical. Se você tiver interesse, ó. Temos o quinto, que é malhar. Eu nunca parei. Eu sinto que eu tô sempre fazendo algum exercício. Mas esse ano eu comecei... Eu não gosto de academia, então eu malho em casa. Mas eu comecei a puxar mais um peso, levantar mais um peso. E aí fazer... Eu, como bailarina, né, tinha questões com peso e tudo. De sempre querer estar mais magra possível, que não faz tanto bem para a cabeça. Acompanhamento de nutricionista e eu poder comer as coisas que eu quero comer, e malhar legal, e ver que tô construindo um músculozinho. Ó, esse ano, a meta pra esse ano é um posterior de coxa, entendeu? Porque eu não tenho nada. Minha perna é uma varetinha. Sempre foi. E eu quero muito posterior de coxa. Sexto, Lisbela, que foi Lisbela e Prisioneiro, que foi a prática de montagem que eu fiz no começo do ano. Que foi incrível. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu não pude voltar pra segunda temporada por motivos monetários, porque práticas de montagem são pagas. Eu não sei se vocês sabem disso. Eu já tenho vídeo falando sobre isso aí. Vídeos curtos. Sétimo, dança meninas. Comecei a dar aula de novo, junto a um grupo de pessoas, comecei a dar aula de dança para essas pessoas, e essas pessoas, assim, tem gente que sai, tem gente que volta, e ao mesmo tempo que é uma maneira de eu passar o conhecimento, né, ganhar o dinheirinho, também eu sinto que
é uma maneira de eu me manter aquecida na dança, porque teatro musical, canto, dança e teatro, e o ator nunca para de estudar, assim como o dançarino nunca pode parar de se exercitar, né? Então, é importante eu ver os outros e eu fazer os exercícios, às vezes, junto também. Eu faço coreografias muito legais, tá? Teve uma amiga minha que usou uma coreografia que eu fiz na audição e ela passou. Teve o Natal, que eu passei com a família do meu marido e foi incrível, porque eu passo a minha vida inteira, eu passei os natais junto da minha família. E esse foi o segundo Natal com a família do meu marido. E saber que eu agora tô conseguindo, tipo, tornar especial em outro espaço também, sabe? 10. Tradição de ano novo. Todo ano novo, até que se prove o contrário, eu vou passar com o mesmo vestido, fazendo pizza vegana aqui com meu marido. E foi isso que a gente fez e foi muito legal. Fazer tradições é uma coisa que estava na peça que eu estava fazendo, Frozen. É muito. Eu acho que é bom para as coisas não passarem em branco, principalmente. No ano passado, o meu aniversário, eu acabei sem saber o que eu ia fazer e não fazendo nada, sabe? Mas eu gostaria de saber como alguns eventos da minha vida aconteceram. E é bom que a gente tenha tradições legais. Aí tem 11 ler livros. Gente, eu li muitos livros esse ano, mais do que a minha vida inteira. E eu descobri que eu gosto de ler não ficção. Eu gosto de ler, sei lá, Nietzsche, Dostoiévski. E às vezes um livro que eu fiz um vídeo maravilhoso sobre teatro musical. Tipo, livros mais técnicos, sabe? Eu explicando conceitos. E eu gosto muito de fazer isso no transporte público, principalmente. Inclusive, tá ficando cada vez mais caro. 12 séries e filmes. Nossa, a gente listou as melhores séries e filmes. Vai ter vídeo disso em algum momento. E, cara, a gente assistiu muita coisa boa. Algumas coisas ruins, mas muita coisa boa. Fora isso, teve patins. Eu tive um trabalho que eu tive que andar de patins, como dublê. E eu treinei bastante pra isso. Cara, é legal, né? Você desenvolver uma nova habilidade. Às vezes você cair pra trás ou pra frente. Mas muito legal. Teve o Banana Boat também, que eu não vou ter vídeo disso. Mas foi mais um trabalho de dublê, em que eu tinha que me jogar do Banana Boat. E foi a primeira vez que eu andei de Banana Boat. Então eu gostei, assim, primeiras vezes, ó. 15º, caça-palavras. Eu gostei muito de fazer caças-palavras no ano passado. E 16, teve 16 e 17, duas audições que eu fiz, que eu devo ter gravado vídeo também, que foi o Fala Sério Mãe e o Espelho Mágico da Globo, que foram ótimas audições. Eu acabei não fazendo parte dos trabalhos, mas principalmente Fala Sério Mãe, eu fui muito longe no processo e foi muito bom. E é sempre lidar depois com as questões de você participar ou não, da rejeição ou não, mas, cara, foi muito legal o processo. E é bom saber também, né, que eu superei um pouquinho para estar participando ou não. 17, Globo, que eu fui fazer o cadastro lá, na tela da TV, no meio desse povo. Foi interessante poder gravar e perceber que eu sou muito mais do teatro do que do audiovisual, com certeza. Mas assim, foi muito bacana, foi uma oportunidade muito bacana. 19, um curta que eu gravei com meu amigo e talvez vá para algum lugar ou não. E também com esse amigo a gente escreveu algumas coisas que, assim, acabam no meio do ano, quando a gente vai se alinhando a muitos trabalhos, vão virando prioridades ou não, mas escrever é muito legal e talvez esse ano eu retome esses projetos. Ou não. Foi logo no começo do ano, que foi a personagem mocinha de Cangaceiras, que foi um processo um tanto quanto difícil, mas que terminou com um saldo positivo, né? E foi muito bacana de apresentar, é um musical incrível. E eu, enquanto eu tava gravando o MSTM, que foi o curso de musical, eu também tava passando muito por esse processo, assim. Eu cansei de falar, tá? Ah, última coisa, então. Eu dirigi 2 musicais, a parte teatral, na Igreja Atitude da Zona Sul e foi um trabalho muito bacana, muito bacana. São com pessoas que não são atores profissionais, ou é misturado. E você vai vendo o que você pode pegar de melhor de cada um, como que você pode ensinar. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo um trabalho de ensinar, você está fazendo um trabalho de dirigir. E foi muito, muito bacana pra mim. E é isso.
Acabou o vídeo.